Hoje a presença do arquiteto e urbanista Marcos Correia Silva, na sequência de uma conversa que nós iniciamos na nossa edição de ontem deste programa. Marcos, existem algumas coisas que a gente percebe no modo de ocupar e fruir a cidade, que tem muito do que a gente supõe que seja uma equivocada adaptação do American Way Life, né? Do padrão americano. Nossa relação com o carro é uma. Lá, eles também são uma civilização erigida muito em torno do automóvel, mas se resolveram bem com relação a isso, né? É impressionante como é que realmente eles têm, principalmente, uma rígida disciplina com relação ao carro. Outra coisa é esse conceito invertido de que aqui as classes mais modestas ficam na periferia. Lá, as classes mais abastadas é que procuram a periferia, né? Esse modelo americano do subúrbio, ele, na verdade, foi importado para o Brasil de uma forma equivocada, mas lá funcionou relativamente bem. A ideia era o seguinte, a pessoa... Fugir da muvuca urbana. Exatamente. A pessoa que tinha um valor a mais, ganhava mais, ele poderia construir a sua casa num subúrbio, longe da cidade, e aí o automóvel passa a ser importante nesse trajeto. Então as cidades eram condomínios afastados. Nós importamos isso, temos alguns desses condomínios aqui, mas com um modelo diferenciado. E o que é mais complexo é o seguinte, é que nós acabamos levando para a periferia as pessoas menos abastadas ou com maior necessidade. Na década de 70, por exemplo, vários conjuntos habitacionais foram construídos em Vila Velha, e tipo Novo México, Jardim Colorado, Jardim Azteca, até com temas, né, da Copa do Mundo de 70, e esses conjuntos habitacionais eles estavam muito distantes do núcleo urbano, né? Naquela época, ir para Novo México era um trajeto enorme, e acabou que o poder público teve que levar transporte até lá, levar energia até lá, levar saneamento até lá. Isso tudo é caro. Isso é caro para a população local. Então, esse modelo é um modelo que a gente precisa evitar, né? A cidade ela é dinâmica e ela precisa ser pensada quais são os vetores de crescimento, e aí esses vetores vão determinar em que momento e para onde ela deve evoluir e crescer. Quando você fala a respeito de vetores de crescimento e características da dinâmica urbana, nós temos que pensar duas funções fundamentais. É uma discussão que até aqui está sendo varrida para debaixo do tapete. A questão da produção e do consumo. O pós-consumo, né? Está se falando hoje em logística reversa para poder buscar o produto depois de consumido para trazê-lo de novo, porque se fala aí que se o mundo produzisse o lixo, consumisse, tivesse o padrão de consumo dos Estados Unidos, seriam necessários 8 planetas Terra. Verdade. Né? Como é que equaciona isso, Marcos? Como é que equaciona essa questão do lixo que nós produzimos, do pós-consumo, da nossa função produtiva e a nossa cultura de consumo também, né? Pois esse modelo, ele é um modelo insustentável, né? Hoje nós já estamos quase dentro do padrão de consumo americano. Existem números que dizem que em 6 meses, 90% do que é consumido pelo americano se torna lixo. E essa produção enorme de lixo, ela numa cidade cada vez mais inchada, isso traz problemas terríveis para a população local. Então, o que a gente precisa pensar não é só no desenho da cidade. O desenho da cidade é parte desse processo. Nós precisamos mudar o modelo de desenvolvimento, como encarar a produção e o consumo. E aí há uma pergunta que eu acho que é muito importante da gente pensar, que é o seguinte: nós somos usuários, cidadãos ou clientes? Responder essa pergunta vai nos permitir, por exemplo, identificar que a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que não se suja. Percebe que há uma nova visão, há um novo jeito de olhar a cidade? E aí, se nós mudarmos esse jeito de olhar a cidade, nós vamos propor um ambiente
né, o americano, o environment, ele vai buscar esse ambiente muito mais propício para as relações humanas, né? Então eu não vou ter uma cidade onde eu disputo um espaço, mas onde eu compartilho o espaço. A presença hoje do arquiteto e urbanista Marcos Correia Silva. A gente volta já. Voltamos com a presença do arquiteto e urbanista Marcos Correia Silva. Marcos, é equívoco supor que só um padrão arquitetônico consegue acomodar as funções urbanas da cidade? É um equívoco. Se você pensar, por exemplo, em Brasília, por exemplo, como um ícone, é maravilhosa a cidade, como um desenho proposto, né, como uma transgressão, digamos. Isso. Né? Mas, se você observar, determinar que uma cidade seja do seu jeito, com o seu pensamento, é dizer para toda uma população que eles não podem participar desse processo de construção da cidade. Então, eu acho que esse modelo que foi muito usado pela arquitetura moderna, de propor um desenho específico para uma cidade, esse modelo também ele não se sustenta. O que a gente pode e deve hoje é criar condições para que a cidade se desenvolva, cresça dentro de padrões de qualidade. Vou te dar um exemplo que é muito importante. Quando a gente fala em cidade inteligente e humana, quem capitaneou esse processo no início foram as grandes empresas de tecnologia, que querem, né, vender tecnologia para as cidades. Mas a cidade só é inteligente se ela souber usar essas tecnologias. Então, o processo hoje de uma cidade inteligente e humana não é aquela cidade que tem, por exemplo, um grid de fibra ótica. É uma cidade que sabe usar esse grid de fibra ótica para determinar em qual ponto vai haver um alagamento, em que ponto você pode e deve colocar uma creche nova, ou em que ponto a polícia pode, por exemplo, ter uma ação mais efetiva. Essa tecnologia é servidora. Ela é uma tecnologia de apoio. É meio, não é fim. É meio, não é fim. Não é fim. Então, tudo isso é extremamente importante, mas eu preciso criar espaços urbanos que reflitam a necessidade social dessa sociedade, de compartilhar espaços urbanos, ideias e, mais do que isso, de viver como seres humanos, né, e não como um urbanoide. Interessante essa distinção, né? E é bem clara, né? Bem clara. Bem clara. Interessante. A recente lei... Essa recente lei, a lei seca, né? Essa lei de regime de uso, ela teve esse viés altamente positivo de nuclear, né? Pelo menos do ponto de vista do mercado de entretenimento, áreas que eram tipicamente residenciais, por pulsação mesmo, por demanda, uma demanda que aflorou ali, começou a abrigar pequenos empreendimentos no sentido de atender aqueles usuários que não podiam mais se deslocar. Interessante, né? Como é que essa questão da sociabilidade está presente como uma necessidade de interação de quem vive junto, né? Perfeitamente. Quem vive junto exercita a vizinhança. Exatamente. A Europa tem trabalhado com alguns conceitos como My Neighborhood, que é minha vizinhança, e aí há uma percepção da necessidade local. E essa percepção da